Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema: o nome de Deus. Será que o nome de Deus ele é Senhor? Muitos atribuem Javé, Jeová, mas qual será o nome de Deus verdadeiramente? São muitos nomes, pessoal. Muitos atribuem a expressão Senhor, mas Senhor não é um nome, Senhor é um título. Então, qual será o nome do tetragrama? Qual será o nome ali do Deus da Bíblia? Se você quer saber a respeito disso, convido você a ficar comigo até o final aqui hoje. Antes disso, queria pedir você, deixa aí o seu like, compartilhe essa mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, porque você compartilhando, elas vão ter acesso a esse conteúdo também, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, compartilha para elas e se inscreva aqui no nosso canal, pessoal, rapidinho, vai aí, se inscreve, ativa o sininho, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades que são colocadas aqui todas as semanas, tá certo? Bom, está aí o nosso esboço. Lembrando que todas essas informações, as referências bibliográficas da onde eu tirei todo este conteúdo, vão estar na discriminação do esboço. Você pode estar adquirindo esse esboço comigo. Você pode entrar em contato e adquirir toda essa informação, tá certo? Nós temos aqui Yehová, que é a tentativa errônea que resultou de se pronunciar, ou seja, o tetragrama utilizando as vogais de substituir o O de Adonai, combinadas pelos maçoretas como tetragrama, produziu uma pronúncia que o dominicano Raimundo Martí, do século XIII, expressou como Yehová. Essa forma se difundiu erroneamente, enormemente, aliás, em certas traduções bíblicas, como as das Testemunhas de Jeová. Encontra-se também no judaísmo ao lado da leitura Adonai, substituindo por Hashem o nome, ou seja, que significa o nome, substituindo igualmente utilizada pelos samaritanos. Por essa razão, certos pesquisadores propuseram a ideia de que as vogais utilizadas para sugerir o substantivo do tetragrama fossem as do aramaico Shema, o nome. Essa solução, por diversas razões, é também pouco plausível. Então nós temos essa questão justamente dessa expressão Jeová, como muitos gostam de utilizar. Nós temos Yahoo ao lado do tetragrama, cuja vocalização dos matoresas remete ao substituto Senhor. Existem inúmeros atestados de uma forma breve, que se encontra especialmente nos nomes próprios teofóricos, nomes construídos com elemento divino, tais como Imeryahu, Jeremias, Yesaiahu, Isaías e Ronatan, Jonatãs. Esses nomes sugerem que a forma curta do nome divino se pronunciava Yahu ou Yahu. Nós temos também a expressão Yah, ou seja, que tem ainda que se encontra especialmente na exclamação litúrgica Aleluia, louvai a Yah, mas também em outros textos bíblicos como minha força e meu canto, Yah. Minha força subsiste para o alto para fazer a tua morada, Yah Elohim. Encontramos uma combinação de Yah igualmente fora da Bíblia numa inscrição encontrada em Kibbet Bei Lei, localidade situada a 35 quilômetros a sudoeste de Jerusalém, datando provavelmente do fim do século 8 antes da nossa era. Embora a decifração do início da inscrição seja difícil, pode-se ler a seguinte oração: intervenha, Yahvé, misericordioso, ou seja, perdoa, Yah. Nós temos Yahvé, pode ser à primeira vista Marty Bubb, compreender a explicação do nome como uma recusa de revelação. Eu sou quem sou, isso não é da tua conta. Entretanto, nos versículos seguintes, essa explicação posta em relação com o nome do tetragrama, aquela expressãozinha lá de Êxodo 3,15, né? Eie, Asher, Eie, contém dois jogos de palavras. Eie faz primeiro o eco da promessa de resistência do versículo e Eie, eu estarei, primeiro aquele que está com, que promete assistência. Em seguida, Eie, remete sem dúvida também à pronúncia do nome do tetragrama, que deveria, retomando nossas observações sobre a primeira sílaba para o autor de Êxodo 3 ser pronunciado Yahvé, Javé ou Yahvé. Elemento de Alexandria, referente à narrativa de Êxodo 3, ou seja, o nome místico de 4 letras que era fixado somente sobre aquelas para os quais o aditum, ou seja, santuário, era acessível, é chamado Yahweh, ou Yahvé, né? Que se traduz por aquele que é, que ser. Epifânio de Salamina
do século IV, fala de Iá ou Iabé. No século V, Teodoro de Ciro, uma pequena cidade perto de Antioquia, deixa claro que os samaritanos chamavam Deus Iabé e os judeus Iaiá, o que é uma alusão ao Erreie. Púcio, patriarca de Constantinopla do século IX, atesta igualmente a pronúncia Iabé ou Iavé. Orígenes de Alexandria, em seu comentário ao Salmo 2, discute a proibição entre os judeus de pronunciar o nome divino e faz referência a esse nome, falando simplesmente do tetragrama, mas vezes também de Yahweh, que parece corresponder a um Yahweh. Entretanto, ele sabe também que nos nomes próprios teofóricos que terminam com essa pronunciação, o nome divino, Yahô, e cita o seu contra Celso a forma Yahô, apresentando-a como sendo a pronunciação dos gnósticos. Quase todos os testemunhos de uma pronunciação do tetragrama vêm da época cristã fora do texto de Êxodo 3. O testemunho mais antigo se encontra talvez nas transliterações em babilônio dos nomes teofóricos dos judaítas instalados na Babilônia desde o fim do século VI antes da nossa era, que fazem seja por Yahu, o que corresponde a Yahu, seja por Yarvá, ou que poderia indicar uma pronunciação do nome divino tipo Yarvá. Então, aqui, conforme essas testemunhas, nós temos testemunhos mais antigos que pronunciariam Yarvá. Mas tem todas essas pronunciações aqui, pessoal. Ao longo do tempo, essa pronunciação do nome acabou se perdendo. Então tem muitas pessoas que falam, se você não proclamar o nome, etc. Mas que nome? Como saber desse nome se não temos um registro exato em relação a ele? E se você for ver dentro dessa questão do tempo, esse nome foi um nome que foi adquirindo uma correspondência que parece que foi formado, ou seja, um nome que foi se formando ao longo do tempo. Se existem alguns testemunhos sugerindo uma pronunciação do tetragrama do tipo Yarvé, na maior parte advogam em favor de um Yahu ou Yah. Os israelitas e judaítas instalados desde o fim do século VII, no início do século VI, antes da era cristã, na ilha de Elefantina, no Alto Egito, chamam seu deus de vocalizado nos nomes de Iá. Um texto encontrado em Qumran, aí tem a referência, quem adquiriu o esboço vai adquirir toda essa informação, que contém um fragmento do livro de Levítico em grego, traduz o tetragrama por Iau, ou seja, se algum viola um dos mandamentos de Iau e não o faz. Em grego, Iau contém 2 sílabas e se pronuncia Yah, o que corresponde ao hebraico aramaico Yahu. Parece bastante claro que a pronúncia original foi Yahu ou Yah. De onde vem então a pronúncia Yarvé? Atestado sobretudo pelos pais da igreja. Trata-se simplesmente de uma especulação erudita a partir da apresentação divina de Êxodo 3,14, que é Irreie Acheieia, ou trata-se, dando-se crédito ao erudito judeu Teodócio, do século I ou II, da pronúncia em voga entre os samaritanos? Ou será melhor imaginar uma evolução mais geral de Yah para Yarvé? Essa evolução pode ser explicada por uma hipótese teológica que igualmente subjaz a narrativa de Êxodo 3, isto é, explicar a significação do nome do tetragrama pela raiz hebraica ser. A pronunciação de Yarvé corresponde com efeito à vocalização de uma forma causativa da terceira pessoa do masculino singular da raiz ser. Yahvé seria então aquele que faz ser, aquele que cria. Essa especulação pode levar a essa pronunciação que é sem dúvida bem mais recente que Yahu ou Iá. Então nós temos toda essa especulação acadêmica aí. Quem adquiriu o esboço vai estar adquirindo essa informação. Então, para você ver que o nome Senhor que eles colocam nas Bíblias em português, por si só não é um nome, é um título. E Senhor em hebraico, se você for traduzir Senhor em hebraico, a palavra Senhor, se você for traduzir, toda vez que é traduzido como Senhor, é Baal. Então, seja Baal, a palavra Baal, ela é Senhor no hebraico. A origem do nome. Sua origem tem sido debatida a partir de inscrições em lugares como Canções de Débora, Estela de Mesa, Ostraca de Kuntilet Ahud e cartas de Haddad e Laquis. De acordo com a bênção de Moisés, o nome se originou no Sinai, alvoreceu em Seir e resplandeceu no Monte Parã. Em outro lugar se diz ter vindo de Temã e do Monte Parã. As referências ao tetragrama de Temã se vê em
Kutlet Ahud, inscrições que confirmam a conexão, perdão, extra-bíblica da região. Todos esses lugares, Seir, Monte Paran, Temã e Sinai, estão perto de Edom. Um dos primeiros a avançar na hipótese dos queneus foi o historiador holandês da religião Cornelis P. Thiele. Em 1872, Thiele caracterizou o tetragrama historicamente como o deus do deserto adorado pelos queneus e seus parentes próximos aos israelitas. De acordo com uma antiga tradição, Robabe era um sacerdote midianita que adorava o tetragrama. Ele pertencia aos queneus, um ramo dos midianitas de Robabe e Moisés. Os queneus se tornaram os mediadores do culto ao tetragrama. Ambos os queneus e recabitas são mencionados como habitando no norte de Israel, numa frase inicial. Assim são os gibeonitas, que são etnicamente relacionados com os edonitas. Alguns desses grupos não eram residentes permanentes do norte israelita e sim comerciantes. Já em Gênesis 37, 28, comerciantes midianitas são mencionados como sendo ativo entre a Palestina e Egito, tá? Então tem todas essas informações da origem aí do tetragrama. O nome na arqueologia. Mencionado na estela de mesa, onde o governante moabita relembra seus sucessores militares contra Israel no tempo de Acabe. E Quemos disse-me, vá e tome Nebo de Israel. Então eu fui de noite e eu envolvido em luta contra ele desde o amanhecer até o meio-dia. E eu a levei e matei toda a sua população, 7.000 homens, meninos e mulheres, meninas e servas, pois me dediquei para destruí-la. Para Ashtar-Quemos, e eu tirei de lá, ou seja, o tetragrama, o Yahvé, e eu arrastei-lo antes de Quemos. De acordo com a cronologia bíblica, compilado por alguns estudiosos, Abraão nasceu por volta de 2100 a.C. e viveu em Ur dos Caldeus, moderna Tel al-Mukayah, na Suméria, segundo alguns. Se Kramer estiver correto na identificação de certos motivos associados, é possível que Abraão teria conhecido Enki e Ea como Deus, pois ambos os nomes Enki e Ea não mudaram antes do nascimento de Abrão. Romeu informou que Ea, ou Aa, é o mesmo que Iá e Yahvé, e Margoliouth identifica Ea com o tetragrama. Diz que os israelitas receberam esse nome de Abraão quando saiu de Ur, na Caldeia. Então, alguns especialistas trazem justamente que esse Yahvé ou Iá é o mesmo Ea da religião sumeriana, tá, pessoal? Então, isso quem traz são alguns estudiosos aí. O uso na Mesopotâmia, na antiga Mesopotâmia, Ilu é atestado como substantivo para as divindades. Ilu, como uma divindade, foi atestada em Emar. A posição ocupada por El, ou seja, ou El, no panteão ugarítico pode ser comparado com a posição de Ea ou Iá na Mesopotâmia. Veja que as pronunciações elas são ali semelhantes, tá, pessoal? Na lista dos deuses, Ea é comparado com Cotar. O uso em Harshamha, os textos ugaríticos de Harshamha fornecem mais de 500 referências a El ou El. O substantivo Il nos textos ugaríticos frequentemente tem um significado no apelativo, especialmente na literatura epistolar, mas em parte também nos textos mitológicos, culto e épico. Metade das ocorrências, ele denota uma deidade distinta que reside na montanha sagrada, ocupando dentro dos mitos a posição de mestre do panteão ugarítico. El está associado também como o santo Kadesh e aparece como uma divindade ancião de dias com um cabelo grisalho. O epíteto frequentemente emprega o benevolente bem-humorado El, caracterizando a divindade ainda melhor. El recebeu uma sabedoria diferente que proporcionava julgar tudo corretamente. Por outro lado, El é conhecido como aquele que é capaz de curar doenças. Então esse El, se você for ver dentro do texto hebraico, você vai ver que lá El Shaddai, El Elyon, El Olam, várias expressões, né? Ou seja, o El Todo-Poderoso, né? O El Altíssimo, Deus Altíssimo. Então, esse El que é traduzido ali, ele é o El do panteão ugarítico, tá, pessoal? É o mesmo El ali.
Porque se você for pegar o texto bíblico e for fazer uma análise, o povo de Israel constantemente era condenado por esse Yahvé, por um Deus, né, que é o Deus deles. Eles eram condenados justamente por essa idolatria. Constantemente os profetas os advertiam por causa justamente que eles adoravam outros deuses. E você vê ao longo dos vocábulos dentro da Bíblia que esse El é associado com o próprio Deus ali, que se caracteriza com um Deus único. Textos mitológicos, ou seja, nos textos mitológicos, El é descrito frequentemente como pai de outros deuses. Além disso, ele é chamado no épico de Keret de Abi-Adam, pai da humanidade, obviamente porque ele é o criador da humanidade. A população da Palestina no primeiro milênio antes de Cristo já sabia sobre a divindade El. Alguns estudiosos informam que os israelitas adoraram El como um deus diferente do tetragrama. Como resultado, o Antigo Testamento contém textos onde o nome cananeu é ainda reconhecível. Estes poucos exemplos referem-se a uma divindade diferente do tetragrama. Então tem essas expressões aí. Expressões como, por exemplo, El Elohe Israel, é o Deus de Israel. Nós temos Rael Elohe Abicá, é o Deus de teu pai. O contexto atual de ambas as frases relaciona-se com o patriarca Jacó e seu Deus, em quem ninguém menos do que o tetragrama pode ser visto. No entanto, o El dos cananeus, que é descrito aqui como Deus de Israel, com toda probabilidade, Gênesis 33, 20, representa uma antiga tradição. Isso mostra que El era adorado pelo menos por alguns dos proto-israelitas. Outras dicas para adoração a El são dadas pelos nomes El Berit, ou seja, El de Berit, El Olam, né, que é o Deus eterno, El Elion, Deus altíssimo, El Roi, Deus que vê, El Shaddai, Deus todo-poderoso, bem como construções contendo o genitivo El Bene, que é El, né, de El, Bene El. Os estudiosos foram enganados por falsas pistas da Bíblia que o tetragrama é originalmente um deus do Sinai, quando o mesmo é um cananeu fenício norte sírio, deus de Ugarit e Biblos. Se esqueceram de que a primeira aparição do tetragrama a Abraão não foi no Sinai, e sim em Ur dos Caldeus, onde um templo era existente de acordo com Leque, ao deus da Mesopotâmia, em que é a Iá, e mais tarde em Harã, no norte da Síria, bem como Damasco. Então, conforme essas fontes aqui, pessoal, conforme esses estudiosos, esse mesmo El que é dito dentro da Bíblia é o El cananeu. É o El que Abraão ele reconhecia como Deus, como os patriarcas Abraão, Isaac e Jacó, ou seja, Abraão recebeu a revelação desse El, que foi passado a Isaac e foi passado a Jacó, e provavelmente futuramente foi passado aos israelitas. Então esse mesmo El do panteão ugarítico, panteão cananeu, é o El ali adorado por Abraão. Se você for ver, tem uma parte dentro da Bíblia em Gênesis ali que fala que a medida ali dos amorreus, do povo cananeu, não foi seria até mesmo plausível se você for ver um Deus que antes era o Deus dos cananeus que o abandonaram, se voltou para o Deus de, ou seja, para o povo de Israel ou para a descendência de Abraão. Delitzsch atestou o nome de Yahvé em uma das suas palestras e ele dá reproduções de 3 tablets preservados no Museu Britânico, que segundo ele contém 3 formas do tetragrama. Através da bondade do chefe do Departamento de Assiriologia das Antiguidades Egípcias do museu, ele deu essa representação de 3 pequenos tablets de argila. Eles pertencem à idade de Hammurabi, um em especial para o reinado do seu rei Shin-Muballit. Eles contêm 3 nomes do ponto de vista da história da religião, são de suma importância. Os nomes são Yahvé é Deus. Nós temos Yahvé Ilu, ou Yali Ilu, ou Yaum Ilu. Então nós temos aí, quem adquiriu o esboço vai adquirir esse material aqui, e com todas as referências bibliográficas da onde eu tirei isso aqui, tá? Delitzsch parece sugerir que o nome Yahvé pode ter existido tão cedo em meados de 2500, 2300. Entretanto, alguns estudiosos datam por volta de 2166, 1991 a.C., no período de Abraão. O registro cuneiforme. O registro de uma pedra escrita em cuneiforme atestado o vocábulo Iá. Aí tem a referência aí também da pedra cuneiforme, aí está a imagem para os senhores e as senhoras. O registro em egípcio
Tetragrama é encontrado na base da coluna 4, número 4, né? 2. Há dois textos egípcios que mencionam o tetragrama, do 14º ao 13º século a.C. O tetragrama não é conectado aos israelitas, nem o seu culto é localizado na Palestina. Estes textos egípcios usam como um topônimo. Segundo os estudiosos, você está aí a figura aí desse tetragrama, segundo os estudiosos, o nome no escudo contém o seguinte texto egípcio: Ta, Chassu e Erruá. A tradução que se tem é a terra dos nômades de Yahu, embora alguns estudiosos afirmam que Yahu aqui refere-se a um topônimo desconhecido. Outros estudiosos questionam essa conclusão. Vários estudos, por exemplo, identificam o Chassu como os ancestrais dos hebreus. Então nós temos essa referência dentro do egípcio. Tetragrama e sua esposa. Uma ligação entre El e o tetragrama é a identidade de seu cônjuge. Então Deus tinha uma cônjuge? Será que tinha? Nós temos essa expressão também. Textos de Kuntilet e Arud ou Kirbet Eikon refere-se ao Senhor e a sua Asherá. Asherá é tradicionalmente a esposa de El nos textos ugaríticos, lembrando que o deus adorado pelos patriarcas era El. O emparelhamento do tetragrama e Asherá sugere que o tetragrama tinha tomado o lugar de El. Ela aparece nos seguintes contextos no mito sobre o período de Baal. Ela é uma grande deusa, mãe dos deuses menores do panteão, conhecido como os 70 filhos de Atirá, que intercede por Baal e Anat perante El, e que fornece um filho para reinar após a descida de Baal ao submundo. Algum tipo de referência divina é suportado por duas características iconográficas encontradas no contexto. Muitos estudiosos chegaram à conclusão de que Asherá era a esposa do tetragrama. Se o tetragrama se desenvolveu a partir das formas de El em locais da Palestina, então se pode esperar uma simples continuidade do antigo El Asherá ou Ilu Atilá dos registros de Ugarit. Mas se tem argumentado nos últimos anos que o tetragrama tem as características dos Baalins, ou até mesmo uma forma de Baal. Tem sido argumentado que Baal usurpou efetivamente o papel de El em Ugarit e levou a sua esposa. Então nós temos todas essas referências aí. Atributos do nome. Ele é um deus das montanhas, assim ele é representado no Sinai e Horeb. Abraão foi para o Moriá para sacrificar Isaac, Elias para o Monte Carmelo para lidar com os sacerdotes de Baal e depois foge para Horeb, o monte de Deus. Então o que acontece, pessoal? Você veja que tem todas essas referências aí, ou seja, tem citação desse tetragrama dentro do ugarítico, tem citação desse tetragrama dentro do egípcio, você veja que tem citação desse tetragrama aí em vários outros lugares, por você ver que não é um Deus peculiar de Israel, é um Deus que foi formado ali, ou seja, que já era de outros lugares, ou seja, que já tinha se apresentado também, aparentemente, para outros povos, né? Porque muitos falam que esse Deus fez uma revelação exclusiva ao povo de Israel, escolheu o povo de Israel, mas aparentemente ele estaria escolhendo outros povos. É algo muito interessante para se analisar, não é? Então nós temos aqui dentro que é um deus das montanhas. As teofanias são relacionadas naturalmente com as montanhas. Deus veio de Temã, o santo do Monte Parã. Parece que temos a declaração definitiva de que essa era a visão do tetragrama na história da derrota dos soldados de Ben-Hadad por aqueles de Acabe, o qual não foge da mitologia de outros deuses. Seus conselheiros explicaram a derrota para o rei sírio, dizendo: seu Deus é um Deus dos montes, mas ele não é um Deus dos vales. Historicamente e figurativamente, ele era uma divindade das montanhas. Alguns... Opa, voltei aqui. Deixa eu voltar aqui, pessoal. Eu acabei passando aqui. Vamos voltar. Então nós temos aqui. Alguns identificam o tetragrama como um deus da tempestade, ligando o tetragrama com o significado de cair, também atestado em siríaco. No caso em que a forma verbal é visto como um causador, aquele que faz cair chuva, relâmpago ou os inimigos por meio de seu raio. Outra sugestão de associar o nome com o significado de explodir, vento, isso leva à tradução. Nós temos a ele viaja através do ar que sopra. A interpretação do tetragrama não é totalmente desprovida de sentido, porém, quando se trata de estabelecer o seu caráter, se o tetragrama de fato significa ele sopra,
Então o tetragrama é originalmente um deus da tempestade. Desde Baal, originalmente o epíteto de Haddad, é do mesmo tipo e a relação entre o tetragrama e Baal merece ser analisada mais de perto. A figura 1, na figura abaixo, descreve os deuses que eram adorados sob diversos nomes da região do Tigre ao Mediterrâneo, e aparentemente há muitos séculos, começando na 12ª dinastia do Egito. Isso é muito antes do êxodo do Egito. É o segundo deus militante comparado ao Yahvé. Essa divindade era divindade conhecida sobre vários nomes, mas é a mesma sobre qualquer nome. Ela é Haddad, Adu, Hanman ou Rimon sobre os babilônios, assírios e em Damasco. Ele é o Texub entre os hititas e povos aparentados. Ele era o Reshef e Rumat. Se ele foi um ou mais dos Baal locais, ou senhores locais, né? Ou se ele era o Moloque, é de modo algum certo. Ele também foi identificado por seu caráter militante com o Sete egípcio ou Sutek. Então nós temos essas referências aí, tá, pessoal? Então, aí as referências bibliográficas para os senhores. Quem adquirir vai ter todo esse material aqui, tá, pessoal? Da onde eu tirei esses materiais aqui, tá? Então fica esse vídeo de hoje. Para aqueles que acham que o Senhor aí, o termo Senhor, ele significa verdadeiramente Deus, onde na verdade por detrás desse Senhor tem ali um tetragrama, que ao longo da história teve vários nomes, várias manifestações, cada povo escreveu o seu nome de um jeito, ou seja, foi escrito, foi criado um nome ali para ele, mas não se tem ali a um certo qual seria o nome. A pronúncia mais provável, mais próxima, conforme a datação mais antiga, seria Yarvá. Então não seria nem Senhor, seria Yarvá. Mas se você for ver ao longo da história, você vai ver que esse Yarvá, ele foi ali um deus que atribuiu esse nome Yarvá, porque ele veio se desenvolvendo desde o início da história. Então quer dizer que o nome não seria Yarvá, seria um outro nome que teria sido colocado, ou seja, que teve origem. E da onde se originou esse nome? Então por aí fica para vocês raciocinarem, para vocês aí tirarem as próprias conclusões. Tá certo? Eu agradeço você por ter ficado aqui comigo até o final. Não deixe de comentar nesse vídeo, compartilha, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal para você ficar por dentro de todo o conteúdo que é colocado aqui durante a semana. Um grande abraço a todos vocês, sucesso e até a nossa próxima oportunidade, pessoal.